Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Direito Cast. E antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E aí, você já parou para pensar nisso? De onde, afinal, surgem as regras que organizam as relações entre os países? O que define como o Brasil vai se relacionar com a Argentina, com o Japão, com qualquer nação? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso. As fontes do direito internacional público, o famoso DIP. E olha, entender essa base é absolutamente crucial, não só para quem está na faculdade de direito, mas para qualquer profissional que quer de fato entender como o mundo funciona. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir esse caminho aqui, ó. Vamos ver onde nasce o direito internacional, depois as fontes clássicas, as fontes além do estatuto, aí vem a grande pergunta: existe hierarquia entre as fontes? E para fechar, vamos pensar um pouco sobre o futuro das normas globais. Preparados? Então, vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa de um mapa, né? Um guia. E no direito internacional, esse mapa existe. E é o nosso ponto de partida oficial. E tá aí ele, o famosíssimo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a CIJ. Pensa nele como se fosse o DNA do direito internacional. É importante entender, ele não cria as fontes do nada. Ele as organiza, ele aponta o caminho, dizendo onde os juízes internacionais devem procurar as respostas para os conflitos entre as nações. É, sem dúvida, o nosso ponto de partida clássico. Então, esse artigo 38 nos apresenta os três grandes pilares do direito internacional. São eles que, por décadas, sustentaram toda a estrutura jurídica global e, olha, continuam sendo absolutamente centrais. Vamos mergulhar em cada um deles agora. Primeiro de tudo, tratados. Essa é a fonte mais óbvia, a mais direta de todas. Pensa neles como se fossem contratos, só que contratos superpoderosos entre países, sabe? Quando o Brasil e a Argentina assinam um acordo comercial, por exemplo, pronto, eles estão criando um tratado. É uma vontade que está ali, clara no papel, gerando direitos e obrigações para todo mundo. Mas calma aí, o que faz um papel ser um tratado de verdade? Não é qualquer documento, né? Para ser um tratado, precisa de alguns elementos essenciais. Tem que ter um acordo de vontades, claro. As partes têm que ser estados ou organizações internacionais. Tem que ser por escrito. E o mais importante, tem que produzir efeitos jurídicos de verdade. Tudo isso regulado pelo próprio direito internacional. E para a gente ter um exemplo prático, não tem nenhum melhor que esse. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. Essa convenção é tão, mas tão fundamental que ela é conhecida como o Tratado dos Tratados. Pensa nela como um manual de instruções, as regras do jogo. Ela diz como um tratado nasce, como ele é assinado, como ele entra em vigor e até como ele morre. É a metalinguagem do DIP. Sensacional. Beleza, vamos para a segunda fonte clássica, o costume internacional. E aqui a coisa fica um pouco mais sutil, sabe por quê? Porque o costume não está escrito em lugar nenhum. Ele nasce da prática. É aquele comportamento que os estados repetem por tanto tempo e de forma tão consistente que chega um ponto em que eles olham e pensam: peraí, isso aqui não é mais só uma escolha, é uma obrigação legal. E para esse costume nascer, ele precisa de dois ingredientes essenciais. O primeiro passo é o elemento material, a prática geral, ou seja, os estados agindo daquela forma. O segundo passo é o elemento subjetivo, que tem um nome chique, opinio juris. Mas o que é isso? É simplesmente a convicção de que aquela prática é lei, é obrigatória. Juntou os dois, pronto, nasceu uma norma costumeira. Quer um exemplo prático que todo mundo entende? Imunidade de diplomatas. Pensa só, muito antes disso estar escrito em qualquer tratado, os países já respeitavam os embaixadores uns dos outros. E não era por educação ou cortesia, não. Era porque eles entendiam que aquilo era uma regra fundamental para que paz de conseguir conversar. É um dos costumes internacionais mais fortes que existem. E fechando os três pilares, a gente tem os princípios gerais de direito. E qual é a função deles? Pensa nesses princípios como uma rede de segurança jurídica. Sabe quando tem um caso super complicado e nem os tratados nem os costumes dão uma resposta clara? Aí os juízes podem recorrer a essas noções fundamentais de justiça que, poxa, quase todo o sistema jurídico do mundo reconhece. E o exemplo mais poderoso de todos, o que sustenta tudo, é o Pacta Sunt Servanda. Essa ideia, essa noção de que os acordos devem ser cumpridos. Gente, isso é a base de tudo. Sem esse princípio, nenhum tratado faria sentido. Seria só papel. É a viga mestra que sustenta o prédio inteiro do direito internacional.
Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Certo, mas o mundo mudou muito desde que o artigo 38 foi escrito, né? O direito internacional é super dinâmico e, claro, novas formas de criar regras globais apareceram. Agora a gente vai explorar justamente isso, as fontes que não estão naquela lista clássica, mas que hoje são importantíssimas. Então a gente tem basicamente duas realidades convivendo. De um lado, as fontes que estão lá no Estatuto, no artigo 38, que são a base clássica, mais estática. E do outro, as fontes que surgiram fora do Estatuto, que refletem justamente o dinamismo, a evolução do direito para lidar com os desafios modernos. E quem são as estrelas dessa nova era? A gente está falando dos atos unilaterais dos Estados, das decisões de organizações internacionais, das normas de jus cogens, que são superpoderosas, e até da soft law. Vamos ver cada uma delas. Vamos começar com os atos unilaterais. Pode parecer meio estranho, mas sim, um único país, sozinho, pode criar uma obrigação jurídica para ele mesmo no cenário internacional. Um caso famoso foi quando a França declarou publicamente que ia parar de fazer testes nucleares na atmosfera lá no Pacífico. A Corte Internacional olhou para aquilo e disse, olha, essa sua promessa feita assim, publicamente, agora é uma obrigação legal. É o poder da palavra de um Estado. Depois, a gente tem que falar do poder que só cresce das organizações internacionais. Pega o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Quando ele aprova uma resolução impondo sanções a um país, aquilo não é uma sugestão, por favor. Não, é uma decisão obrigatória com força de lei para todos os países membros. É o direito sendo criado ali por um órgão coletivo. Ok, agora que a gente já viu todo esse cardápio de fontes, vem a pergunta de $1 milhão. Existe hierarquia entre elas? Tipo, um tratado é mais forte que um costume? Como funciona essa ordem? Vamos pensar juntos aqui. Um tratado novinho em folha, todo bonitinho, por escrito, assinado por um monte de países, ele pode simplesmente revogar um costume super antigo que nem escrito tá? E os princípios gerais, onde eles entram nessa história? Essa é, com certeza, uma das discussões mais clássicas do direito internacional. E a resposta, como regra geral, pode até surpreender. Não há hierarquia formal entre elas. Tratados e costumes, em tese, têm a mesma força jurídica. Eles estão no mesmo nível. A briga entre eles se resolve com aqueles critérios que a gente já conhece do direito. A norma posterior revoga a anterior e a norma especial prevalece sobre a geral. Simples assim. Mas toda regra tem sua exceção, certo? E essa aqui é uma exceção poderosíssima, o jus cogens. Pensa nessas normas como se fossem a constituição não escrita do mundo. São valores mas tão essenciais, tipo a proibição do genocídio, da escravidão, da tortura, que nada, absolutamente nada, nem tratado, nem costume pode ir contra elas. Essas normas, sim, estão lá no topo da pirâmide. E pra gente ir fechando, vamos dar uma olhada pro futuro. O mundo não para de mudar, e a maneira como a gente cria as regras globais também não. Então, para onde o direito internacional está caminhando? Uma tendência muito forte que a gente vê hoje é a convivência entre a hard law e a soft law. A hard law é o direito duro, obrigatório. Tratados, decisões vinculantes. Já a soft law, o direito suave, são declarações, códigos de conduta, coisas que a princípio não têm força de lei. Só que elas têm uma influência política e moral gigantesca. E muitas vezes elas são o primeiro passinho para, lá na frente, virar um tratado de verdade. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? O futuro das normas globais vai ser mais flexível, mais baseado na soft law, na influência? Ou, com os problemas gigantescos que a gente tem no mundo, a necessidade de regras rígidas da hard law vai prevalecer? A resposta está sendo escrita agora mesmo. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e não se esqueça de seguir o DireitoCast lá no Spotify para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E deixar o like é muito importante para nós. Ajuda demais o canal a crescer. Para vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.